Olá, é um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo que para a gente é muito importante. Eu me chamo Manuela, tenho 37 anos, sou uma mulher parda de origem miscigenada. Eu tenho um cabelo cacheado e castanho, ele está preso em um coque no topo da minha cabeça. Os meus olhos também são castanhos. Hoje faz frio, eu estou vestindo uma blusa de frio preta. Novamente agradeço por estarem aqui dispostos a conversar sobre um tema que exige uma ação que é conjunta. Como família e escola podem construir uma barreira sólida contra o bullying? Essa não é uma conversa sobre conflitos pontuais, sobre fatos isolados, mas é sobre uma construção ética de ambientes de socialização que são seguros para o desenvolvimento humano, que são seguros para as nossas crianças e adolescentes. O tema central da palestra de hoje é Respeito começa em casa. Como família e escola podem agir juntos contra o bullying. Para a gente poder organizar o nosso pensamento coletivo, esse encontro vai estar dividido em alguns momentos que são interligados. A gente inicia com uma atividade de sensibilização que nos prepara para a escuta. Em seguida, a gente mergulha nas fundamentações teóricas, explorando o nosso entendimento sobre o bullying e sobre a dor gerada no sofrimento emocional. Em seguida, a gente entende um pouco mais sobre o momento em que o bullying invade o ambiente virtual. E, por fim, sobre o papel da escola, da família e de toda a comunidade ao redor do tema. Vamos lá? Nosso encontro tem 3 objetivos bem definidos e que estão profundamente interligados. Primeiramente, a gente deseja analisar os fundamentos estruturais do bullying, compreendendo não como um evento, um fato isolado, mas como um fenômeno psicossocial que é complexo e que se alimenta de dinâmicas de poder e que está relacionado com desigualdades estruturais e com movimentos de mecanismos de exclusão social. Conflitos interpessoais, parceria, aquela sala de aula ou aquela escola, mas de processos que são sociais e que exigem uma resposta que precisa ser coordenada para poder enfrentar as causas mais profundas disso e não apenas os sintomas, ainda que os sintomas em si já sejam bastante doloridos. Em segundo lugar, a gente busca examinar as bases neurobiológicas de um trauma social, demonstrando através de recentes pesquisas da neurociência, no que diz respeito a como que a exposição crônica ao bullying, à exclusão, pode trazer alterações que, inclusive, são mensuráveis no desenvolvimento cerebral. A ciência nos mostra que essas experiências estressantes ativam os mesmos sistemas do estresse que é tóxico, comprometendo as funções executivas, a regulação emocional e a própria arquitetura neural do processo de aprendizagem, fundamentando o processo de forma neurobiológica e trazendo a gravidade para esse fenômeno. E, por fim, e não menos importante, a gente tem o objetivo de forjar um modelo de corresponsabilidade institucional, delineando que papéis de família e escola são complementares e indissociáveis na construção daquilo que a gente chama de ecologia do respeito. Gente, o objetivo aqui é que cada um de nós saia com a certeza e com a segurança de como podemos juntos operacionalizar uma aliança que é estratégica, baseada na comunicação proativa, nas intervenções pedagógicas que são orientadas e que compartilham junto da família uma percepção de proteção da infância e da adolescência em prol de uma construção de uma comunidade e de uma sociedade mais justa, baseada nos pilares que a gente deseja. A gente falou que ia começar com uma atividade de sensibilização, então eu queria convidar vocês para um momento de quietude. Essa atividade chama Quando o Silêncio é Quebrado. E para ela a gente vai precisar apenas de papel e caneta. Vamos lá? Bom, para a gente começar, eu queria pedir que vocês fechassem os olhos por um instante, para a gente relembrar um momento da infância ou da adolescência.
Um momento em que a gente se sentiu injustiçado, excluído ou humilhado por um colega. Algo que talvez a gente não tenha contado para ninguém dentro de casa naquela época. Vamos tentar revisitar como foi a sensação no corpo. A gente pode ter tido um nó na garganta, um calor no rosto, a gente pode ter sentido um peso nos ombros. Talvez as emoções, os sentimentos estejam relacionados a medo, a solidão ou a raiva. Respira fundo, isso já ficou para trás, é apenas uma memória guardada que a gente está revisitando. Agora, imagine que seja possível quebrar o silêncio. Mantenha seus olhos fechados, mas imagine que naquele momento de dor, alguém que a gente confiava muito, pode ter sido a mãe, o pai, um irmão mais velho, um avô, percebeu que tinha algo de errado com a gente. Imagine que essa pessoa se aproximou e não com um interrogatório, mas com um abraço ou com uma pergunta simples que funcionasse como um abraço, construiu um espaço para que a gente contasse o que estivesse acontecendo. Imagina que a gente ouviu eu percebi que você está diferente, e como você se sente é importante para mim. Me conte o que está acontecendo. Bom, tenta pensar no alívio que essa situação poderia trazer para a dor que você sentia. Nesse momento eu te convido a abrir os olhos. Quem quiser pode anotar num papel a emoção ou o sentimento que mais marcou essa reflexão. Pode ter sido um alívio, uma esperança, pode ter sido uma tristeza, já que a escuta naquele momento não aconteceu. Essa atividade nos mostra que o bullying não começa com um protocolo dentro da escola, mas ele começa com a qualidade de escuta nas relações mais íntimas, nas relações dentro da própria casa. É sobre a construção de um espaço relacional suficientemente seguro para que o indivíduo possa se desenvolver sem se sentir paralisado pela ansiedade gerada pela dor da exclusão em um outro espaço. Para aqueles que se sentirem confortáveis, a gente convida a fotografar, a gerar uma imagem dessa palavra, desse texto, dessa representação da resposta dessa atividade. Parte desses materiais podem ser compartilhados em futuras ações na comunidade FIEB, inspirando outras pessoas em trajetórias parecidas. Para a gente dar entrada na fundamentação teórica, a gente começa com o bullying não é coisa de criança, uma definição política e psicológica. Bom, o bullying, ele é uma violência relacional, sistemática, intencional, e que se aproveita de um desequilíbrio de poder estrutural ou situacional. Ele não é uma briga ocasional, mas é um processo de vitimização pautado pela repetição e pela dificuldade de defesa da vítima. Ele se manifesta por agressões que podem ser físicas, verbais, psicológicas, e que hoje foram amplificadas para o ambiente digital. No ponto de vista social, o bullying pode ser compreendido como um mecanismo de policiamento de normas sociais, onde o jovem que realiza o papel de agressor atua para reforçar hierarquias e punir aqueles que fogem de qualquer padrão hegemônico esperado pelo grupo opressor. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliações de Estudante, PISA, feitos em 2022, 23% dos estudantes brasileiros relatam já ter sofrido bullying alguma vez por mês, e 10% relatam tê-lo sofrido semanalmente. Essa prevalência coloca o Brasil entre os países com maior índice reportado entre os participantes da pesquisa. O dado que preocupa ainda mais, oriundo da Pesquisa Nacional de Saúde da Escola, o PENSE, relacionado com o IBGE de 2019,
é que 36,6% dos estudantes que relatam ter sofrido bullying no Brasil nessa pesquisa relatam que não procuraram ajuda. Os motivos são estruturantes: medo de represália, vergonhas internalizadas e, principalmente, a crença na ineficiência na relação com o adulto. A descrença de que pais ou professores seriam capazes de interromper o ciclo de violência de uma forma ativa, sem gerar ainda mais formas de violência, o que repetiria em um processo de medo. E aqui está um ponto crucial, gente, para as famílias e também para a escola. A subnotificação não é um dado estatístico abstrato, mas um sintoma na falha da hierarquia da proteção. Quando um filho ou um aluno diz que não foi nada e que está tudo bem, é porque ali existe uma manifestação de uma aprendizagem da impotência da relação que eles têm com o adulto. Um conceito comportamental, onde o indivíduo aprende que as suas ações não alteram o resultado e que, portanto, ainda que a situação seja negativa, é melhor que ele permaneça em silêncio. Olhando agora para a neurociência da dor social, para as bases biológicas do sofrimento, a neurociência, ela afirma que é uma compreensão vital que desmonta a noção de que o bullying é um rito de passagem benigno, gente. Através de estudos de neuroimagem funcional, foi demonstrado que a experiência da exclusão ou que a humilhação social ativa a mesma rede neural, o córtex cingulado anterior, a ínsula anterior, que são recrutadas durante uma experiência de dor física. Portanto, essa sobreposição neurológica, ela não é simplesmente uma metáfora, ela é uma adaptação evolutiva que garantiu essa coesão social crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Ou seja, é tratado no nosso cérebro com a mesma urgência uma dor física, a dor que pode gerar uma insegurança ao pertencimento de um grupo. E é por isso que é essencial que a gente entenda que o bullying não pode ser entendido como uma simples passagem, um momento da infância, algo que todo mundo viveu ou deve viver. Ele é demonstrado no nosso cérebro a seriedade da dor física gerada por ele, e, por consequência, a urgência de uma resposta para que isso acabe. E é por isso que a gente precisa entender que a frase "isso é só uma brincadeira" é biologicamente incoerente. O cérebro da criança e do adolescente está sentindo dor. Sob a condição crônica do bullying, ele está em um estado de alerta constante, que ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elevando os níveis de cortisol de uma forma sustentada. Esse estresse crônico ele tem um impacto direto no desenvolvimento do córtex pré-frontal, região que é principalmente encarregada pelas funções executivas, pelo controle dos impulsos, pela regulação emocional, pelo planejamento das tomadas de decisão, pela elaboração das consequências delas. A literatura científica associa que essa exposição prolongada a um risco significativo aumenta o risco de desenvolvimento de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, episódios de depressão na adolescência e mesmo depois, na vida adulta. E é por isso, gente, que não dá para a gente validar essa história de que a dor do bullying é drama. Ela é uma experiência biológica real. Ela é uma agressão ao sistema nervoso central. E, por fato, gera consequências neuroatômicas, funcionais, mensuráveis. Validar esse sofrimento não é simplesmente potencializar um mimo, é o primeiro passo de uma intervenção baseada em evidências. Mas a gente falou que essa dor estava além do pátio da escola, porque, de fato, ela hoje tem uma arquitetura de violência digital.
a gente precisa falar sobre o fato de que o bullying transcendeu os muros da escola para se tornar um fenômeno também digital. O cyberbullying cria uma nova topografia da violência, onde a humilhação é potencializada por uma natureza que agora se torna pública, por vezes permanente, e muitas vezes replicável de forma anônima. Diferente do bullying tradicional, que possui um contexto delimitado de tempo e espaço, o virtual segue a criança para dentro do quarto, ele invade a casa, ele está na mesa de jantar, em cima da mesa, no celular, ele está na cama antes de dormir, ele dissolve a fronteira entre o espaço público e o privado, eliminando qualquer possibilidade de refúgio para a criança que está sendo vítima do cyberbullying. Pesquisas da TIC Kids Online, realizadas em 2023, conduzidas pelo Centro Regional de Estudos do Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, apontaram que 28% dos usuários de 9 a 17 anos relataram ter sido tratados de forma ofensiva nas redes sociais no último ano, 2022, na época da pesquisa. Essa exposição é massiva. O anonimato, o uso de perfis falsos é o que encoraja a desinibição tóxica daquele que naquele momento se comporta como agressor. E os registros digitais, gente, ficam armazenados de forma permanente, permitindo que a ferida seja reaberta incessantemente, a qualquer momento. Um fenômeno conhecido como revitimização digital. E aqui surge um paradoxo que é angustiante no mundo contemporâneo. A mesma interface que é a janela para o mundo do aprendizado, da cultura, da socialização, é o que tornou-se palco síncrono de sofrimento. Muitos jovens, cientes do medo parental, do medo de ter acesso à internet, têm o seu principal canal de conexão com o seu grupo, construção identitária, cortado, optando pelo silêncio estratégico, carregando sonhos e o peso da humilhação digital. Isso cria uma simetria de informação onde os adultos responsáveis permanecem alheios a uma guerra que é silenciosa e que se desenrola por meio dos dispositivos que eles afastam de nós, fazendo com que se torne ainda mais difícil uma ação que seja efetiva no combate ao cyberbullying. Bom, a gente disse que isso em nenhum momento seria possível sozinho, mas que a gente precisava entender o papel de cada um. E é por isso que aqui a gente fala do papel da escola, da gestão que precisa deixar de ser reativa e trabalhar na construção de uma ecologia de respeito. A escola não pode e não é um território neutro. Ela é um sistema social que é complexo, onde as relações de poder se formam e são negociadas e reproduzidas. Uma escola proativa contra o bullying opera na mudança de paradigma, em uma gestão que deixa de ser reativa e punitiva nos incidentes para a construção com intencionalidade de uma escola que constrói uma ecologia de respeito, onde se combate as construções de espaços de poder, onde se milita por uma construção linear de sociedade. Essa é uma abordagem ecossistêmica e que tem frentes interligadas. Bom, a primeira que a gente pode dizer diz respeito à prevenção primária. Ela envolve um clima escolar que é positivo, que é inclusivo, e que atua de forma direta e intencional em pontos, em fatores de riscos ambientais. Isso implica numa integração transversal de programas de aprendizagem socioemocionais, que desenvolvem competências de autorregulação, de empatia, de resolução de resolução não violenta de conflitos. O currículo
ele precisa constantemente ser revisto para incluir de forma implícita e intencional o valor da dignidade humana, das histórias de luta, colocando em pauta os direitos das minorias e combatendo a ignorância que alimenta o preconceito, e trazendo tudo isso de forma interseccionalizada, considerando todas as fatias que representam a sociedade brasileira. Bom, além de prevenir, a escola precisa detectar de forma precoce. E isso precisa de uma capacitação sistêmica de toda a comunidade escolar. Docentes, funcionários administrativos, equipes de apoio e auxiliares, todos precisam ser capazes de identificar sinais sutis da vítima. A criança que sistematicamente se isola no recreio, a queda repentina e inexplicável de um rendimento acadêmico, as somatizações frequentes, dor de barriga, dor de cabeça, antes de ir para a escola ou antes de ir para aquela atividade ou para aquela aula, os padrões de integração grupal, onde as brincadeiras sempre recaem sobre um mesmo indivíduo, de uma mesma forma, a observação atenta e a criação de canais de comunicação confidenciais são a primeira linha de segurança para a detecção precoce desse tipo de situação. E aí, quando a detecção não acontece, mas o bullying ocorre, é necessário a intervenção especializada. E aqui se exige ação imediata, segura e pedagogicamente orientada quando o caso é identificado. A intervenção eficaz, ela parte de 3 pontos. O primeiro é o acolhimento incondicional e a proteção àquele que naquele momento foi vítima. O segundo é o trabalho restaurativo daquele que naquele momento foi agressor, focando na responsabilização dos seus atos, na compreensão da sua conduta, mas de forma nenhuma em estigmatizá-lo como culpado sobre algo. E o terceiro ponto é o envolvimento na corresponsabilidade nas famílias, na comunidade de ambas as partes, sem exposição ao julgamento, mas com um compromisso comum de reparação do tecido social da escola. O maior erro institucional é a negligência ou a minimização. Um caso de bullying não resolvido é uma resposta pedagógica poderosa para toda a comunidade de que certos comportamentos violentos vão ser tolerados, corroendo a autoridade moral da instituição. Bom, a gente disse que o papel teria que ser delineado, e esse encontro é para falar sobre família, a arquitetura do Porto Seguro e a micropolítica do cotidiano. O papel da família, gente. A família é a base, isso é indiscutível. É o nosso primeiro habitat. É onde a gente internaliza os esquemas, as percepções das relações que vão orientar as nossas relações com o mundo. A ação mais poderosa que uma família pode realizar é na mudança das suas ações cotidianas. E as nossas ações cotidianas são ligadas pela comunicação. A gente pode substituir aquele interrogatório que, por vezes, é comum na construção de relação com as crianças e adolescentes, do tipo, como foi na prova? Para tentar entender sobre o desempenho. Ou, alguém te zoa na escola? Para tentar entender sobre vulnerabilidade. Para perguntas que possam ser mais abertas, já que essas perguntas frequentemente induzem o fechamento. Se a gente conseguir transformar essas perguntas que são para mais perguntas mais abertas e que possam mapear o universo relacional da criança, talvez a gente se aproxime mais dela, do tipo, qual foi a parte do seu dia que foi mais divertida? E teve algum momento que te deixou mais pensativo? E como é que os teus amigos estão? Eles estão bem? Algum dos seus amigos passou por alguma coisa meio chata ou meio desafiadora hoje?
Se você visse um colega seu, pode ser um colega mais próximo seu, alguém um pouco mais distante, sendo excluído, você faria alguma coisa? Você é do tipo que dá risada dessa situação ou não sabe como agir? Essas perguntas que vão sendo construídas em diferentes formatos, dependendo da fase da idade, sendo uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente, pode abrir espaço para que eles falem sobre a complexidade do seu mundo social, sem que eles se sintam colocados em um banco de réu para esse bate-papo. E é aqui que a família abre um espaço de escuta ativa e que precisa construir um espaço proativo em duas frentes, quando a gente fala da nossa sociedade e do momento que a gente vive. A gente precisa afirmar uma educação que é antirracista, que é antidiscriminatória. Num país estruturalmente racista e profundamente desigual como o Brasil, a família tem um dever político-pedagógico de educar, desde a primeira infância, com um valor positivo à diversidade étnico-racial, seja ela representada pela religiosidade, pela física, e aqui vale falar também dos preconceitos de gênero e dos preconceitos relacionados à presença ou não de deficiência. Conversar sobre histórias, sobre cultura, sobre diversidade de configuração familiar e sobre os direitos de uma pessoa com deficiência não é tabu e nem um tema sensível. É um alicerce epistemológico para uma sociedade que não mais possa reproduzir a discriminação. E a gente também precisa falar sobre a supervisão digital com intencionalidade pedagógica. Gente, no mundo digital, a supervisão parental é uma necessidade, mas deve ser exercida com transparência e com diálogo, nunca numa vigilância intrusiva. Isso implica em estabelecer combinados claros sobre a verificação da periodicidade de redes sociais, explicando que isso não é uma questão, explicando que isso é uma questão de segurança digital, de saúde mental, análoga a ensinar a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. E aqui o objetivo não é demonizar a tecnologia, mas educar para uma cidadania digital crítica e responsável. Lembrando que o ambiente digital se reproduz no ambiente real. E é através destes dois passos que a gente modifica a sociedade que a gente quer. Bom, mas a gente disse que seria necessário uma ação conjunta. A gente falou do papel da escola e a gente falou do papel da família, mas é necessário uma aliança estratégica entre casa e escola para que a gente tenha sucesso. A luta contra o bullying é inevitavelmente perdida quando família e escola se posicionam como posições antagônicas. É necessário construir uma aliança estratégica baseada em uma ponte sólida, em que os objetivos são comuns. A comunicação é fluida. A comunicação precisa ser proativa, precisa ser bidirecional, porque a família deve sentir-se legitimada a informar a escola sobre qualquer suspeita ou incidente. E a escola, por sua vez, tem o direito e o dever de comunicar às famílias de forma evidente e acessível sobre os seus protocolos de prevenção e intervenção do bullying. Os projetos pedagógicos, a filosofia, tudo isso precisa estar relacionado às gestões de conflito e à diminuição das situações em que o bullying se repete. É importante, gente, que a gente realize reuniões com propósito colaborativo. Os encontros entre família e escola devem estar para além de um modelo burocrático de entrega de resultado. Também deve ser um momento em que a gente cria espaços de diálogo focado no bem-estar social e coletivo. É aqui que a gente potencialmente inclui a mediação de professores para que os estudantes possam partilhar suas participações, suas percepções sobre o clima escolar, tornando-os também construtores das soluções dos problemas que eles vivem.
Um ponto extremamente importante, gente, é ter o foco na solução. O diálogo precisa ser orientado na solução e não em uma caça às bruxas sobre de quem é a culpa. Quando o incidente ocorre, a pergunta estruturante não pode ser de quem é a culpa, porque isso gera defensiva de ambas as partes. A pergunta precisa ser: como vamos resolver isso juntos, da melhor forma? Já que o nosso interesse é comum, é o desenvolvimento da criança, do adolescente, é do grupo. Ambos, família e escola, são aliados indispensáveis no projeto comum do desenvolvimento da saúde daqueles jovens, sejam eles chamados naquele momento de vítima ou de agressores. Eles continuam sendo apenas jovens, matriculados naquela escola, filhos, netos, irmãos, sobrinhos daquela família, amados, desejados e, mais do que isso, cidadãos que têm o direito do seu desenvolvimento pleno. Bom, vamos encerrar o nosso bate-papo, já que tudo que é bom ou ruim dura o tempo que precisa durar. Para a gente encerrar, a gente gostaria de reforçar que o respeito, gente, de fato, começa em casa. Quando os nossos filhos nos veem respeitando o outro no trânsito. Começa quando nos ouvem usar uma linguagem que é não discriminatória. Começa quando eles nos escutam e nos veem testemunhar a construção dessa microsociedade familiar, onde os conflitos se resolvem na base de um diálogo respeitoso, e não de uma agressão verbal ou física. A escola é a extensão pública e política da casa. E juntos podemos e devemos ensinar a nossa geração de que a diferença não é uma deficiência, mas é a própria condição da construção da humanidade. É possível discordar sem se desumanizar. E para isso é necessário coragem cívica. É necessário que a gente traga para dentro de casa e depois para dentro da escola a coragem que faz com que nenhuma voz possa ser oprimida. É necessário coragem para estender a mão que antes excluía. Não podemos controlar todas as interações dos nossos filhos. Não podemos controlar todas as interações dos nossos alunos. O que podemos fazer é equipá-los com um repertório ético, moral, de empatia. Podemos apoiá-los na construção de uma rede neural sólida, através de vivências e exemplos, para que eles se tornem adultos responsáveis. Acima de tudo, podemos garantir que quando a vida lá fora for difícil, que eles possam voltar e procurar os pais, os professores, e se lembrem de que a casa e que a escola sempre foi um porto seguro. Bom, eu queria agradecer vocês por compartilharem desse tempo comigo. Em nome da Educação Inédita, grupo que orgulhosamente eu faço parte, eu espero que cada um de nós saia daqui com a missão do entendimento da necessidade de ser esse porto seguro, de ser esse adulto que não se cala perante da injustiça, de ser uma ponte que une de forma intencional e política a casa e a escola, em nome do respeito e da dignidade das nossas crianças e adolescentes. O meu muito obrigada, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.